a mensagem de hoje ela vai trabalhar dessa forma. Primeiro, ela vai mostrar em termos bíblicos a atividade dos demônios. O que os demônios fazem? Aos olhos da Bíblia, quais são suas principais atividades? E como os anjos trabalham dentro dessas atividades? Nosso primeiro texto, Gênesis 3, do 1 ao 5. Primeira atividade demoníaca que a Bíblia Sagrada registra, a primeira de todas: tentação e engano. Nós lemos em Gênesis 3, do versos de 1 a 5, a serpente enganando Eva no Éden, tentando-os e os enganando. Ali nós temos a primeira atividade demoníaca. Os demônios usam para tentar enganar mentiras e manipulações para desviar as pessoas de Deus. Como os anjos vencem a mentira e a manipulação? Vamos ler em Mateus 4, versículo 11, e nos ensina: anjos ministrando a Jesus depois dele resistir às tentações. Mateus 4 e 11. Então o diabo o deixa e os anjos o servem. Você vê a obra dos anjos em meio à tentação. Fazendo o quê? O que nós vemos aqui nesse texto. Logo quando Jesus vence as tentações, você vê que os anjos vêm e servem Jesus. De quê? De comida. Mas não só de comida, também de proteção. Aqui nós vemos uma atividade de anjos retalhando uma tentação demoníaca. É necessário você entender que é impossível não ser tentado. A tentação é uma realidade na vida de todo crente. Mas você precisa saber que em meio a qualquer tipo de tentação ou prova, você terá anjos do Senhor lhe servindo. Segundo, opressão e doenças. Em Mateus 5, do 1 ao 13, nós temos o endemoniado gadareno que sofre opressões e automutilação e autodestruição. Essa história do gadareno é muito interessante, porque ele está preso em correntes. E a Bíblia diz que dos sintomas, quando uma pessoa está sendo vitimada por demônios, é a autodestruição. Toda pessoa vítima de demônios, ela entra em uma rota de autodestruição. É triste quando você vê pessoas se autodestruindo. Hoje eu vi uma matéria, eu fiquei muito triste, porque a conversão foi uma conversão genuína. Ele se converte, ele sofre muitos abusos no início da sua carreira pelo seu diretor musical, que até está preso agora. E ele se converte de Nova York, e o pastor de Nova York era um mundano, caiu, a igreja fechou, era um nojo a igreja, e era muito amigo do pastor. Hoje a imagem que nós vimos foi 28 quilos mais magro, consumido pela cocaína. De novo, ele tinha vencido, e a gente fica muito triste, e a gente espera que o Senhor realmente o encontre, e que ele saiba separar o joio do trigo. Eu imagino que a cabeça dele deve estar um turbilhão, imaginando, só decepcionado, e ele decaiu completamente. Ou seja, ele entrou numa rota de autodestruição. Os demônios, eles podem e eles causam doenças, opressões mentais e doenças físicas. Deixa eu te falar uma coisa. Não é toda depressão que é do diabo, não. Mas toda atividade demoníaca traz depressão. Espero que você entenda a minha colocação. Eu tive depressão já. E no meu caso foi
uma depressão aguda, uma aguda por burnout. O burnout, quando você está tendo burnout, ele explode energia em você. Então a palavra burnout é consumir o combustível, queimar. A hora que você tem, ele acelera você fica a 1000. Você não cansa, você não precisa nem dormir, mas você nem percebe que você está queimando todo o seu resto de energia. Quando ele queima a sua energia, aí você está sem energia. Qual é o nome disso? Depressão. Então, no meu caso, foi por um burnout e ausência de hormônios. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Tem igreja aí que diz que depressão é demônio. Não é verdade. Mas toda pessoa que eu lidei que tinha problema de demônios, elas tinham várias crises repetitivas de ansiedade, ataque de pânico e depressão. Então, é uma das coisas que leva. Mas eu sei olhar para uma pessoa e ver se aquela depressão é uma atividade demoníaca ou hormonal. Para isso, nós estamos aqui, para fazer esse pequeno detalhe. Mas os demônios fazem isso. Agora, como os anjos vencem essa etapa em opressão e doenças? Vamos ver. Lucas 4, versículo 40. Quando nós estamos sendo atacados por demônios na nossa mente, quando nós estamos sendo atacados por demônios no nosso corpo, diz o texto, e ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos de várias doenças lhe traziam pondo as mãos sobre cada um deles e os curava. Pode ir. Pode ir. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Viu só? Isso aqui é muito importante, porque tem gente que ama ouvir demônio falando. Mas Jesus não gostava de demônio falando. Nós temos também o texto dos anjos movimentando as águas em Betesda. E todo aquele que conseguisse entrar por primeiro, era curado. Então nós temos na Bíblia a atividade do Senhor e a atividade de anjos promovendo cura e libertação. Em terceiro lugar, acusação. Apocalipse 12, no versículo 10. Vamos ler esse texto. Satanás aqui é chamado de o acusador dos irmãos. Isso aqui é muito importante os irmãos entenderem. Eu ouvi uma voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite. Aí tem gente que faz perguntas, onde é que o diabo está agora? Está aí a resposta. Ah, mas o diabo vai no céu? Claro que vai. Está aqui na Bíblia. Não, ele não parou de ir no céu, mas você leu isso aonde? O texto diz que ele está diante de Deus de dia e de noite acusando o crente. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com esse negócio de acusação. Deixa-me te explicar. Tem uma acusação que é benéfica e tem uma acusação que não é benéfica. Onde nós vamos saber a diferença? Vamos lá. A culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Vou repetir. A culpa é para a alma, o que a dor é para o corpo. Há um momento na sua vida que a culpa opera como alarme. E há um momento na sua vida que ela não vem de Deus. Quando é que a acusação vem de Deus? Antes de todo arrependimento. Até você se convencer dos seus pecados e se arrepender, quem está acusando você não é o diabo. Mesmo porque o diabo não quer que você se arrependa. Sabe quando é que o diabo vem? Depois que você é perdoado. Porque agora ele quer que você retroceda e seja vencido pela culpa. Então vamos lá. Qualquer culpa que vem antes do arrependimento é o que a Bíblia chama de tristeza enviada por Deus. É o Espírito Santo dizendo, você adulterou, não se esqueça disso.
Você mentiu. São pecados não confessados. O diabo nem quer que você tenha convencimento de pecado. Quem te convence do pecado, justiça e juízo? O Espírito Santo. Então, estamos corretos. Aí você se arrepende. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, e você confessa seus pecados. Aí vem o diabo depois. Você não se esqueça que você adulterou. Já não é mais o Espírito Santo. Aí agora já é o diabo. Porque o diabo não quer que você entenda que o Senhor lhe perdoou. E como é que é vencido essa acusação? Deixa o texto aí, deixa o texto. O texto é vencido, diz assim: nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha para mim, não é só o sangue, isso é importante falar. Qual testemunho? O testemunho de vida. Veja bem, qual testemunho Deus pode contar sobre você? Porque Deus testemunhou sobre Jó. Tem visto meu servo Jó? Homem reto, íntegro. Deus deu testemunho de Jó. A Bíblia diz que nós vencemos o diabo com o sangue de Jesus e com o nosso testemunho. Entendeu a palavra testemunho? O diabo não é onipresente e nem onipotente. Ele também anda na esfera da adivinhação. Ele caminha na esfera de saber. Então o diabo ele tem que pensar, olhar para você e prever aonde você vai chegar. E aí o diabo enche a nossa mente do que a Bíblia chama de sofismas. Gente, você quer ver uma coisa completamente diabólica que você tem que repreender sempre? O tal do pensamento intrusivo. Não vem nenhum bom para nós. Você já percebeu? Todo pensamento intrusivo é de desgraça, de dizer que é o avião que está caindo, é o carro que vai bater, é isso que vai acontecer. Meu Deus, veio um negócio na minha cabeça. Nenhum. Vou ficar rico. Vou ficar não sei o quê. Você não tem pensamento intrusivo bom. É só coisa ruim. Você sabe quem que põe esses pensamentos? É o diabo. E como é o que a Bíblia chama de sofismas. E como nós vencemos esses pensamentos? Repreendendo. Eles não podem virar palavra. Se eles virarem palavra, ela tem poder. Como os anjos vencem essa etapa? Olha Zacarias 3, do 1 e 2. Olha como o anjo do Senhor vence. Zacarias 3. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à direita para lhe opor. A história que é o seguinte: o sacerdote estava diante de Deus, e o diabo disse para Deus: ele não pode ser sacerdote. Ele tem muito pecado na mão, muito sangue na mão. E olha o que aconteceu. Continua, vamos lá o texto. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E aí ele olha para o sacerdote Josué e ainda fala: não é ele um tição tirado do fogo? A maneira como que o Senhor vence o diabo, o sacerdote foi acusado. E Deus repreendeu a acusação. Quarta poderosa arma de demônios contra nós. E como os anjos trabalham. Distração e desvio. 2 de Paulo aos Coríntios 11 e 14, a Bíblia afirma que Satanás se disfarça em anjo de luz. E para que eles fazem isso? Eu vou aproveitar esse pedaço aqui, presta atenção no que eu vou falar. O Brasil está vivendo e está debaixo de encantamento. O que nós estamos vendo no Brasil é uma síntese espiritual de profecia, um misto de uma língua estranha que dá para ver que é do diabo,
E adivinhação atrás de adivinhação. Enchendo o estádio para ficar profetizando. Profetizando, o estádio lotado. Irmão, palavra profética na Bíblia era a cada 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400. Hoje é por minuto. Esse dia o cara estava na internet, tinha 3.000 pessoas assistindo e ele revelando as 3.000. Você vai conversar com o povo, olha para mim. Eles têm um critério de homem de Deus que a Bíblia não tem. Por exemplo, as pessoas dizem o seguinte: mas pastor, ele profetiza e acerta tudo. Aqui, ó, o outro falou hoje assim, ó, famoso. Me manda, ó, desse jeito, me manda o número do seu CPF, o seu nome e uma foto sua que eu vou profetizar sobre a sua vida. Tá aqui o Pix. E o povo vai. Porque o povo brasileiro ainda é evangélico macumbeiro. É candombleia. É um evangelho misturado com banda, com quimbanda, com candomblé, com Rosa Cruz. Místico. É assim, ó, lá na macumba eles tinham um pai de santo, agora eles têm um profeta. É um encantamento. Deixe-me te dar fundamentos bíblicos sobre isso, para você entender como compreender. Ai, pastor, mas como a gente tem discernimento? Mais importante do que o seu discernimento, que você está pensando, é o conhecimento. Ai, mas o cara revela tudo e não sei o que, revela. Mas 90% dos profetas na Bíblia não revelaram ninguém. E há falso profeta na Bíblia que nunca errou uma profecia. O camarada profetizou o nascimento de Jesus. O camarada profetizou a morte de Jesus. O camarada profetizou a vinda de Jesus. Ele profetizou tudo. Ele era tão forte na profecia que o Senhor pôs um anjo na frente para cortar a cabeça dele para ele não profetizar contra Israel. Balaão nunca errou uma profecia, meus irmãos. E ele está no inferno agora. Se Balaão tivesse aqui, aí você ia ver o que é revelar de verdade. E se ele tivesse aqui, ele ia lotar estádio. Balaão foi tão cruel que a direção profética que ele deu para o rei de Moabe fez Deus se irar com Israel. Olha como ele foi cirúrgico. Eu não posso profetizar contra Israel, mas mando as mulheres moabitas se deitar com os homens judeus. Isso vai atrair a ira de Deus e aí você vence a guerra. Batata, aconteceu isso. Profeta, ele está no inferno. Balaão está no inferno. Nunca errou profecia. Nós temos na Bíblia também uma mulher, profeta, que ela profetizou sobre Paulo e os seus discípulos. Estão aí estes homens poderosos de Deus. No primeiro dia, Paulo foi se incomodando. No segundo dia, ela de novo, homens poderosos de Deus. No terceiro dia, gente, eles... Paulo falou, cala tua boca. Qual foi o critério que Paulo usou para entender que aquela mulher era do diabo? A bajulação. Não teve uma profecia de confronto, só bajulação. Você já viu algum desses profetas confrontando alguém? O critério divino, você saber, o falso profeta só vai falar aquilo que seu ego quer ouvir. Por que que Deus vai alisar meu ego se eu mereço mudança? Você tem. Agora, olhe bem para mim. Vamos olhar o critério bíblico de profetas na Bíblia. Vamos olhar, vamos examinar. Vamos perceber. O primeiro homem a ser chamado de profeta foi Noé. Qual foi o critério de Deus? Era pregador de arrependimento. Pregou 100 anos de arrependimento, por isso foi considerado profeta. O outro profeta foi Abraão. Qual foi o critério que Deus levou em consideração para chamar Abraão de profeta? Nunca revelou ninguém, não teve palavra, revelação, nada disso, mas era profeta. Qual foi? Ocultaria eu de meu servo, meu amigo, profeta Abraão, o que estou prestes a fazer? Qual foi o critério? Ele era amigo de Deus.
Por isso ele era profeta, porque ele era amigo de Deus. Nós temos muitos outros, mas eu quero citar um que talvez não serviria para ser, nem para pintar a igreja ali junto com os homens. Você imagina, eu vou fazer um atendimento, e quando você vai fazer um atendimento, recebimento de um novo membro, você vai atender ele no gabinete, aí você pergunta assim para ele: e aí, de onde vocês vieram? Perguntas comuns. Ah, legal. Agora me diga, vocês aí que são casados, isso eu pergunto para todo mundo, como vocês se conheceram? Imagina você perguntar isso para Davi e para Betseba. Betseba iria olhar para Davi, olhar assim: fala não, não. Não, mas vocês se conheceram como? Aí Davi olhava e disse: olha, eu matei o marido dela, engravidei ela, e aí acabou que o primeiro filho teve que morrer, e acabou que agora virou minha mulher. Ah, foi só isso. Eu ia falar assim: irmão, você não dá para você ser pregador aqui nessa igreja, não. Não dá para você tocar, ser do louvor, não, sinto muito. Não é assim? Mas a Bíblia diz que uma vez eu estava orando, e aí eu pregando arrependimento, eu detonava Davi. Falei: oh, que cara 7-1, olha que mala. E um dia eu fui orar, e o Espírito Santo falou assim: ó, para de falar de Davi. Eu o amo. É meu servo. Você tem que se lembrar que ele nunca mais pecou. Davi, você tem que falar dele como sinônimo de arrependimento e novos começos. E é assim. Ele conseguiu vencer a culpa. Ele conseguiu vencer tudo. E teve retorno ao Senhor. É assim que você vai falar. Mas eu posso pelo menos falar de Saul? Ah, de Saul pode. A Bíblia diz que Saul e Acabe são os dois reis que Deus mais odiou. Quando Deus fala de Acabe, ela fala assim: é o rei que eu mais odeio. Pesado, né? E é importante você entender isso, irmão. Por exemplo, João Batista nunca curou uma dor de cabeça. Nunca disse: o Senhor está me mostrando a sua vida e etc. Isso é dom profético e um dom bíblico e poderoso, mas profeta é outra coisa. É outra coisa. Profeta é obediente, profeta se santifica, profeta ouve a Deus, e não tem esse negócio, palavra, eu tenho uma palavra para todo mundo. Um disse assim: se eu tiver 100 pessoas na minha frente, eu tenho uma palavra profética para 100 mil. Não tem, não. Não tem na Bíblia. O problema é que eu acredito é que esses homens até têm o dom profético, mas nem sempre Deus dá, e sempre o povo procura. E aí, no afã de agradar, eles têm que dar palavra profética toda hora, porque o povo está querendo toda hora. Então Satanás, ele usa o desvio e as distrações. 2 Coríntios 11:14 afirma dessa forma: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você entendeu isso? O diabo faz milagres. O diabo faz maravilhas. O diabo pode criar um ambiente de culto que será muito difícil você entender que não é unção. Gente, a gente tem que entender que esse camarada conseguiu convencer a terça parte de anjos que ele era melhor que Deus. E ele fez isso com anjos que conhecem Deus. Imagina o crente hoje que não conhece a Bíblia. É só a misericórdia de Deus na vida da gente mesmo. Aí entra o Senhor em proteção a cada um de nós. Os demônios podem usar distrações para desviar o crente do seu caminho. Mas Hebreus 1:14, olha o que diz aqui a cada um de nós. Hebreus 1:14, a operação dos anjos de Deus. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Eles quem? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Diz assim, ó: os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para servir os que hão de chegar ao céu, herdar a salvação?
Quinto, escravidão espiritual. Isso é sério. Lucas 8, versículo 29, o homem gadareno estava sob o domínio de demônios. Escravo. É muito interessante esse texto de Gadara aqui, nós falamos no outro texto. Porque você deve imaginar que uma pessoa escrava de demônio, ela não vai saber que ela está escrava de demônio. Os demônios buscam escravizar as pessoas, levando-as a pecados e a vícios. Qualquer nível de vício é uma escravidão. Então, talvez você pense só na cocaína, na droga, mas qualquer vício tem seu nível de escravidão. Na Bíblia, como o Senhor usa os anjos para vencer isso? Atos 5 e 19 nos mostra uma operação muito poderosa do Senhor para vencer essa etapa. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Esse texto é poderoso, né? Paulo e Silas. Eu fico maravilhado com isso. Primeiro que o anjo não apareceu do nada. Eles apareceram depois de uma sessão de adoração ao Senhor e cânticos. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque mostra que os anjos do Senhor são enviados para quebrar cadeias. O anjo pegou os servos do Senhor aqui, ó, e levou lá para fora. Ó. Passou no meio dos guardas. Meu pai dirigia vários cultos no Lares, na época não tinha célula, mas tinha os cultos familiares. E tinha um bairro lá em Goiânia chamado Parque Amazonas. E era um bairro pesado. E o meu pai sempre foi muito para frente. Ele sempre foi um evangelista de rua, de reunir gente na rua, subir em cima de caminhão. E aquele bairro era um bairro que a droga estava começando a chegar em Goiânia. Esse dia eu estava com ele estava lá na casa Vocês lembram o nome do irmão lá do Parque Amazonas? Abselio, você está bom, agora você acertou, né? Era um presbítero, irmão Abseli, e nós estamos lá fazendo culto, meu pai pregando, de repente chega uma notícia para o meu pai: missionário, não vai embora hoje, porque os traficantes estão na esquina ali da rua tal, esperando o senhor passar, e diz que vão te matar a paulada. Por quê? Estava tendo muita conversão de viciados, muitos mesmo. Meu pai falou: mas eu tenho que ir embora, minha mulher está me esperando e tal. Missionário, o senhor está com seu filho aí, então deixa seu filho. Não, vou embora com ele. Missionário, é sério, os traficantes aqui do bairro não são brincadeira. Ele falou: eu vou. Meu pai me colocou na cacunda, aqui, e rumou. Quando ele olhou a rua, você tinha que passar a rua, e eram umas 3 esquinas assim. Cada esquina tinha um camarada com um pedaço de pau esperando o missionário Aparício. Meu pai montou eu na cacunda e foi cantarolando aquelas canções dele, da harpa. E como quem não quer nada, ele olhava para o pessoal, um do outro lado, outro do outro lado, e foi passando, atravessamos a rua, entrou nós, foi embora. Eles não viram. O Senhor escondeu o meu pai. Literalmente, eu estava com a carça toda cheia de xixi, de tanto medo. Naquela época eu ainda era gago. Lá em casa todo mundo já foi gago. Irmão, e meu pai, aquele negócio dele, ele é muito atrevido, meu pai. Muito, muito. É cada história que você não tem noção. E ele foi cantando, ele essa maneira de assoviar, e foi passando, e os camaradas com um pedaço de pau. No outro dia eles foram lá para Abseli, o filho dele era um dos viciados que se converteram. Cadê o missionário?
Aí o Abiceli falou, missionário passou pela rua onde você está. Como assim passou? Tal hora passou. E como é que a gente não viu? Aí o Abiceli falou assim, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. Em Americano do Brasil, lá bem no início do trabalho lá do meu pai, ele pregando na praça, não sei se era tenda ou na praça, e uma multidão de gente. Chegou um camarada lá, gigante, não sei se era gigante, meu pai tem 1,5 m. O cara acho que tinha a minha altura, mas para o meu pai é gigante. Acho que meu pai tem 1,58, 1,60. E aí, o camarada chegou lá, gente, endemoniado. Eu acho que muito grande. E meu pai estava lá com os 5 filhos, minha mãe e a tenda entupida de gente. O camarada gruda meu pai pelo colarinho assim, ó. E vai levantando ele, puxando a gravata aos pouquinhos. Eu só vendo o olho do meu pai esbugaiando assim. E ele vai puxando. E o povo gritando, ele vai matar o missionário. Ele vai matar. Daqui um pouco, irmão, do nada. O homem solta meu pai. E todo mundo olha para o homem, ele levanta e cai. Pum, pá, e levanta e pum, bate a cabeça no chão. E pá, e depois joga na parede. Pá, e pá, e o povo ficou doido, do nada. O homem começou a se automutilar na frente de todo mundo. E saindo sangue, o homem já estava assim. Um braço já quebrou, e não sei o que. Pá, pá, o povo daqui um pouco, o homem cai sozinho. A família do homem pega o homem, sai correndo, leva no hospital, engessa o homem desse lado, engessa desse lado, e vão da parte do pastor Aparício na polícia. Antes da reunião terminar, porque as reuniões aqui é 3, 4 horas, expulsando demônio, curando enfermo, chega a polícia, no final da reunião, leva todo mundo para a delegacia. Pastor Aparício, os seus filhos, a esposa, os obreiros, todo mundo na cadeia. Senhor Aparício, eu gostaria de explicar para o senhor uma coisa. O senhor pode pensar que o senhor estava fazendo uma arte defensiva, mas artes marciais é arma branca. O senhor quase matou o rapaz. E meu pai olhando, oxi. Olha o tamanho do homem, o tamanho do outro. Aí o moço falou, isso não existe. Bruce Lee tinha 1,5 m. E lutava com 30. O capeta entrava nele, ele batia em todo mundo. E meu pai olhou e falou assim, seu moço, pai falou, não, o senhor não pode falar não, o senhor está preso por tentativa de assassinato. Nós tudinho na cadeia. Aí meu pai falou assim, eu posso tentar falar? Só me conta o que aconteceu, eu quero saber. Meu pai abriu a Bíblia. Falou, o senhor pode ler comigo? Posso. O que aconteceu? Toda essa multidão, a igreja todinha na porta da delegacia. Todo mundo sabe o que aconteceu. Aí um veio, nós não sabemos. O homem começou a se jogar sozinho. Ele pulava e caía de cabeça. E tum, pá, tá, tá. Aí entrou uma irmãzinha do coque. Depois ela até morou com a gente, cuidando dos filhos do pastor Aparício. Se chamava Anísia. Eu conto o que aconteceu. Eu vi. As irmãs também do ciclo de oração viram uma mão desse tamanho. Pegou ele pelo colarinho na parte de trás e jogava. Fá, pá. Caía, jogava de novo. Fá, pá. Jogou na parede. Tá. Caía de novo. Enquanto ele não está quase morrendo, o anjo não quietou. Aí o delegado falou assim, que anjo, mulher? Está aqui, leia aqui. Aí o delegado católico, roxo, leu. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. Aí meu pai falou, seu delegado, eu tenho um anjo que anda comigo, que toda vez que ele vê que eu estou em perigo, ele entra em ação. O delegado ficou em pé na hora. Falou assim, seu Aparício, pega sua mulher, pega seus filhos, pega esses crentes vocês e vai lá para a praça e não apareça aqui mais. O homem ficou num pânico por causa do... É cada coisa poderosa. Em Atos 5,19 nós já falamos. O anjo do Senhor, ele transladou Filipe para o deserto. O anjo do Senhor transladou Paulo e Silas. Transladou Pedro e João também para o centro do templo.
O anjo foi lá e tirou Paulo e Silas, igualzinho tinha tirado Pedro e João. Nós temos na igreja primitiva várias atividades dos anjos de Deus. Nós não fazemos culto para anjos, nós não temos cadeira para anjo, nós não mandamos em anjos, eles são anjos do Senhor e é o Senhor que dá ordem, o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Sexto, possessão. Marcos 9, 17 ao 29. Olha aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês percebem que o Novo e o Velho Testamento, ele é recheado de coisas poderosas. As igrejas hoje não expulsam nem demônio e nem crê na operação dos anjos. Mas é o que tem na Bíblia. Olha o que diz esse texto. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe meu filho que tem um demônio mudo, um espírito mudo. Olha que texto, gente. E este, onde quer que apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. E eles não puseram. Aí Jesus apela com os discípulos. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula. Jesus amoroso. Até quando estareis convosco? Até quando sofrereis ainda? Traz o menino. E trouxeram, quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia e espumava-se. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que esse menino está assim, que lhe sucede isso? Jesus lhe disse: desde a infância. Gente, nós somos a igreja do Senhor. A gente tem que dar resposta para esse tipo de situação. Se a igreja de Jesus não consegue fazer algo nesse sentido, quem vai fazer? Nós temos o poder do Espírito Santo por isso. Quem entende o que eu estou falando? Jesus é bom, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Humildade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais no menino. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que o menino estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Gente, a Bíblia, você lê um negócio desse, a Bíblia enche você de muita fé, não é? A palavra de Deus enche a gente de muita fé. Os demônios, gente, eles possuem animais. Eles possuem pessoas. E eles causam, a ideia é causar sofrimento e destruição. Mas em Mateus 28:2, o anjo do Senhor anuncia a ressurreição de Cristo, simbolizando vitória sobre as forças do mal. Sétimo, promover idolatria. 1 Coríntios 10:20 diz assim: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios. Aí que você vai entender porque eu sou conservador. Eu estou num ambiente que já está consagrado a demônios. Para quê? A troco de quê? Ou seja, para participar, não, eu disse, vamos evangelizar, vamos orar e jejuar, quanto mais. Eu estou num ambiente. Olha o que o texto diz: antes digo as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam a demônios. Isso não é cultura, é demônio. E não quero que sejam participantes com os demônios. Está aí, ó, lançado o desafio
O que você acha de ser aceito num ambiente que Deus é odiado? E anjos dão resposta a essa atividade. Apocalipse 19, no versículo 10. Você percebe que os demônios estão por detrás de imagens e de ídolos. O que Paulo está dizendo aqui, ó, por detrás de cada situação dessa é um demônio que está. Quando você põe uma velhinha, quando você faz alguma coisa, você faz a demônios. Olha o que diz o texto. E eu me lancei aos seus pés para adorá-lo. João vê um anjo, né? Mas ele me disse, não faça isso. Sou teu conservo e servo de teus irmãos. E que tem testemunho de Jesus, adora somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que texto mais poderoso. O diabo promove adoração a ídolos e a ele. Os anjos não aceitam. Essa é a diferença. Você está diante de um servo de Deus, de um profeta, ele não vai aceitar bajulação e adoração. Você está diante de um falso profeta, é o contrário. Ele quer ser o Deus da sua vida. Em oitavo, fomentar pecado. João 13 e 2. Diz que acabou a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, que traísse Jesus. Olha isso. O diabo pôs no coração de Judas para que ele traísse. O diabo patrocinou, fomentou o pecado. Demônios trabalham para incitar o pecado e a rebelião contra Deus. Tem um camarada aí na internet que ganhou mais popularidade falando mal de Deus do que quando ele era evangélico, quando ele só fazia piada. E a ideia dele na internet é desconstruir. Ele começa dizendo, Jesus não faz ninguém feliz, por que você tem que servir Jesus? Se eu ralo, eu trabalho, eu tenho que agradecer ele, eu não pedi para ele morrer por mim. Então ele zombou, por exemplo, da conversão do Yudi e disse o seguinte: é muito fácil falar que é cristão agora, pois que bebeu, fumou, fez o que fez, agora é crente. É fácil. Ou seja, ele está com o espírito, nem ele sabe. Aí o povo fica dando voz. Porque na internet, o que não presta tem mais engajamento do que o que presta. Mas você percebe aqui que o diabo que pôs no coração de Judas a traição. Os demônios, gente, eles trabalham para incitar. Ele cita, ele mostra pecado para você. Em Lucas 15 e 10, olha que coisa poderosa. Lucas 15 e 10, nós temos os anjos celebrando quando um pecador se arrepende. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que os anjos se alegram? Porque eles estão trabalhando. É um prêmio para eles também quando o pecador se arrepende. Eles estão trabalhando para os que hão de herdar a vida eterna. Então quando eles veem salvação, eles se sentem premiados. Amém? Em nono, confusão e discórdia. Tiago 3,15 diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, a animal e diabólica. Presta atenção nisso, vamos ver o texto. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Ele está falando do quê? De fofoca, de confusão, de discórdia. Ele chama essas estutícias que as pessoas têm de uma sabedoria diabólica. Todo fofoqueiro é diabólico.
Como os anjos vencem? Lucas 2, 13 e 14. Os anjos vencem isso, essa confusão, essa guerra, essa coisa. Vocês viram lá o argumento do Trump e o Zelensky discutindo para o mundo todo ouvir? Sabe o que eu vi aquilo ali? Eu ouvi. Um não entendeu o outro. O diabo entrou na mente dos dois. Quando eu fui ler, eu falei, meu Deus, um não falou nada do outro. Não teve nada para ser tão grave. Confusão. Confusão terrível, espírito de confusão, irmão. Tem casa que, se sentar na mesa, dá briga. Você sabia que tem gente que aonde ele pisa tem confusão? É um espírito que a pessoa traz. Todo lugar que ela está vai dar briga. Você nem ser com ela. É um espírito de confusão. Mas a palavra de Deus diz em Lucas 2, 13 e 14. A palavra do Senhor nos instrui. Qual é o papel dos anjos nessa confusão? Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não, é Lucas 2, você pôs 12, do 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Você viu que a missão dos anjos é pacifista. É guerra, é confusão, é diabo. Porque o papel dos anjos é anunciar e promover a paz. Irmão, se está tendo confusão na sua casa, você precisa chamar a família, orar. Senhor, nos vê onde a gente tem que consertar. Porque se está tendo confusão, está tendo uma atividade diabólica. Tem que ter paz, espírito de paz. O reino de Deus é paz e alegria no espírito. Repita comigo. Paz e alegria no espírito. De novo. E a confusão e a discórdia, Tiago chama de sabedoria diabólica. Quer saber quem está cheio do diabo em uma casa? É quem mais fala dos outros. Em último lugar, esse é pesado. 10ª atividade dos demônios, encontrada na Bíblia. Tem muitas. Falsos ensinos. 1 Timóteo 4,1 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o camarada vai na internet e chama Jesus de Deus, chama Deus de Deus Mãe, que a gente tem que atualizar a Bíblia, e começa a falar de doutrinas diabólicas, ou começa a atacar Jesus, é o espírito do anticristo. E aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias uma das características da apostasia era os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Os demônios, eles propagam falsos ensinos para distrair você do verdadeiro, para desviar os crentes. O foco dos demônios não é o incauto, não é o mundano, é o crente. É o crente que não ora, é o crente distraído. Como os anjos vencem? Gálatas 1 e 8. Os anjos são mensageiros da verdade. E qualquer mensagem contrária à verdade de Deus é condenada. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além dos que já vos tem anunciado, seja maldito.
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que recebeste, seja anátema. Gente, os anjos são pregadores também. A Bíblia fala que eles pregam, mas não como a gente. Nós vamos ter anjos enviados durante a tribulação para pregar o evangelho nos 4 cantos. Os anjos serão enviados para isso. A batalha espiritual, meus irmãos, é uma realidade constante. Mas a Bíblia Sagrada nos assegura a combater. A Bíblia manda você fugir do pecado, mas manda você enfrentar os demônios. Deus não aceita que você fuja da batalha. Eu quero que você entenda que os demônios são mais poderosos. Um demônio é mais poderoso que todos os exércitos do mundo. Um demônio é mais poderoso do que a Alemanha, do que a Rússia, do que os Estados Unidos, do que a China, do que do Brasil, com certeza. O Brasil não tem força bélica. Mas um crente de joelho tem mais poder do que todo o inferno. Ele está cheio do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada lhe causará dano algum. E nessa batalha espiritual nossa, nós temos que aprender a fazer uso do ofício dos anjos, que são nossos ajudadores. Se você me permitir, na próxima quarta, eu vou te ensinar como trabalhar com Deus e com os anjos na batalha espiritual. Pastor, como é que eu aciono? Não é nada místico. É só entender. Em todos os textos citados, você viu os anjos trabalhando até com Jesus. Os anjos trabalhando com os apóstolos. Os anjos trabalhando no Velho Testamento. E a Bíblia diz que eles foram enviados para trabalhar com a igreja. Você não está só. Você tem um exército de anjos trabalhando com você. Fique em pé no seu lugar. Que delícia, né? Que bênção. Entender e saber que nós somos servos do Senhor, que enfrentamos batalhas e lutas, mas há um exército batalhando por nós. Hoje, quando você orar, faça a seguinte oração. Eu faço hoje: Senhor, envia teus anjos, cubra-nos com teu sangue, nos guarde e nos proteja, abençoa o meu consciente, o meu subconsciente e o meu inconsciente. Aplica o teu sangue na minha vida enquanto eu durmo. É assim que a gente faz. Quantas vezes, irmãos, eu vi irmãos, eu tive vendo irmãos que estavam lá na UTI, e eu fechei os olhos e vi um espírito de morte sobre ele. E aquele espírito de morte, tinha certeza que aquele irmão ia morrer aquele dia. Eu orei e falei: Senhor, envia teu anjo agora. O teu anjo. E repreendemos em nome de Jesus esse espírito de morte. O homem amanheceu, foi bom e saiu do hospital. A gente tem que aprender a trabalhar nesse sentido, amém? Vamos fazer o seguinte: eu vou dar a você uma dinâmica agora de 5 minutinhos. Essa dinâmica é o seguinte: você precisa de um milagre. Ou não? Acho que não. Ninguém aqui precisa de milagre, está tudo de boas. Quem aqui precisa de um milagre? Você consegue se lembrar desse milagre? Você vai fazer a seguinte oração. Nós vamos orar usando o nome de Jesus, pedindo com educação ao quem manda nos anjos, que é Jesus. Senhor, eu te peço, envia teus anjos. E você vai aplicar esse fundamento no nome de Jesus com muito respeito. Não é igual alguns, eu mando em anjo. Manda. Se manda. E você vai orar por 5 minutos, aplicando esse fundamento, orando que o Senhor esteja com a gente. Vamos lá. Feche os seus olhos e ore por 5 minutos. 5 minutinhos. Aplica isso agora. Fala com respeito a Jesus. Aquele que dá ordem aos anjos é Jesus. Você tem um marido em casa, Senhor, envia teu anjo. Tem um filho, tem alguém que usa droga, você precisa de um milagre. Vamos lá, verbaliza esse milagre.
Verbaliza esse milagre. Gente, isso aqui não é mensagem neopentecostal não, gente. Isso aqui é mensagem bíblica. Clame ao Senhor agora. Você vai ver que vai acontecer milagre essa semana. Fale, verbalize o milagre. E peça ao Senhor uma atuação de anjos. Eu estou vendo aqui anjos do Senhor trabalhando em documentos, indo a bancos. Estou vendo anjos do Senhor movendo águas para milagres aqui agora. Essa é uma semana de milagres. O Senhor está me dizendo aqui. O Senhor está me dizendo que essa é uma semana de milagres. Glória a Deus. Eu libero milagres agora na família. Eu libero cura divina agora. Eu libero agora milagres, curas, milagres, restauração, prosperidade, dinheiro na conta, dívida cancelada. Eu libero agora da parte do Senhor. Senhor, eu te peço com muito respeito, mas como a tua palavra diz que o Senhor envia teus anjos a nosso respeito, envia teus anjos agora, Senhor. Envia os anjos ministradores de cura, de libertação. Envia, Senhor, agora. É o que nós te pedimos, é o que nós a ti clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu recebo